Amém. Amém. Sérgio? Amém. Obrigado, irmão, por sua oração. Amém. A segunda vinda de Jesus. Amém. Amém. Pode ser hoje, né? Assim, nós não temos ideia, né? Nós não temos ideia do dia nem a hora. Há 2000 anos, irmãos já estavam esperando a volta de Jesus. Alguns irmãos, tem alguém com o microfone aberto aí, está dando chiando. Isso, acho que melhorou. Alguns irmãos, nessa expectativa, pararam tudo, né? Alguns irmãos se desfizeram de tudo que tinha, achando que Jesus estava vindo naqueles dias. Outros irmãos deixaram de trabalhar, pediram as contas na empresa e pararam de trabalhar. Para que eu vou trabalhar se Jesus vai vir? E do fundo do coração, irmãos, para nós parece que seria muito bom, não estou dizendo que é verdade ou que é melhor, mas algumas pessoas talvez pensariam, poxa, o melhor seria que assim que a gente saísse do batismo, já fôssemos direto para o céu, que o batismo seria a nossa última ação aqui na Terra. Mas o fato é que Jesus não voltou naqueles dias, não voltou até agora, até este presente momento, não voltou ontem, não voltou durante a pandemia, não voltou na época da escravidão, não voltou nos dias de grande perseguição da igreja pelo Império Romano. Por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porém, não devemos esquecer que se você julga demorada a sua promessa, Deus não demora e não tarda. E tem tanta coisa em jogo para a vinda de Jesus. Muita coisa, irmãos. Tem muita coisa acontecendo que a gente não enxerga. E Deus está vendo isso tudo. Deus está vendo isso tudo. Enquanto o Senhor Jesus não vem, muitos já se encontraram com Ele. Muitos já tiveram seu destino eterno traçados. O meu pai, o nome dele era Sérgio Gomes. Ele era aí de São Paulo e ele já teve o encontro dele com Cristo após a morte. A minha avó, Sebastiana, já teve o seu destino eterno traçado. O meu irmão, Sandro, com 28 anos, há mais ou menos 20 anos atrás, ele Boa noite, já irmãos. teve sua oportunidade. Boa noite, Catiana. Quantas pessoas que eu conheci e vocês conheceram que já tiveram seus encontros com Cristo? Boa noite, Já irmãos. abriram... Boa noite, Dani. Quantas pessoas que nós já conhecemos já se encontraram com Deus e já tiveram seu destino traçado, né? Seu destino eterno? Ayrton Senna, aquele piloto de Fórmula 1, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama, né, o Buda. Quantos e quantos seres humanos já se encontraram, já tiveram essa passagem, né? Já romperam a barreira do visível para o mundo espiritual. Mas uma coisa é certa, irmãos. A gente não está falando aqui da morte, que vai promover o nosso encontro com Cristo. Não estamos falando daqueles que foram assassinados por causa do Evangelho, ou por causa de tantos outros acontecimentos na Terra. Esses nossos encontros, 7 encontros, nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Que não será apenas um evento de falecimento, de morte de um ente querido. A segunda vinda de Cristo, de Jesus, representará o fim de tudo aquilo que você conhece nesse mundo. A segunda vinda de Jesus vai representar a partida decisiva para o céu. A morada eterna. É quando todo olho vai ver onde Deus habita.
Todo olho vai ver anjos, milhares e milhares de anjos. Vão ver Jesus na sua glória. Estamos falando, irmãos, do acontecimento mais importante da face da terra, em que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Não haverá dúvida. Não será um evento simples, não será um breve terremoto, não será um tornado, ou um furacão, ou um tufão. Será o fim de toda a matéria, em que todos, mortos e vivos, se apresentarão diante do trono. Então, nós estamos falando do evento final. Algo tão grandioso que nenhum olho jamais viu algo assim. Está tão longe da expectativa de eventos humanos. Se nós enxergamos algumas coisas, e se passamos por algumas coisas, dizemos, olha, é o fim do mundo. Para algumas regiões onde está fazendo tanto calor, tem gente que vai falar, olha, isso é o fim do mundo. Enquanto que outros estão vivendo tantas tempestades, vão dizer, olha, é o fim do mundo. Ainda outros vão dizer, poxa, quantas guerras, né? Rússia contra... esqueci o nome do país que a Rússia está guerreando. Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia, Israel contra o Hamas, né? Contra aquele grupo terrorista Hamas, enfim, tantas coisas acontecendo e parece que é o fim do mundo. Mas isso tudo, irmão, o mundo não será destruído por ações humanas. O ser humano consegue promover catástrofes terríveis. O ser humano é capaz de promover destruição em massa, como Adolf Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus. Né? Como tantos e tantos navios negreiros buscavam nativos da África para escravizá-los no mundo todo. O ser humano sabe ser cruel. Mas o mundo não será destruído pela crueldade humana. Não vamos nos esquecer disso, irmãos. O mundo não será destruído por causa do falta de cuidado com a natureza, com o meio ambiente, os desmatamentos, a poluição dos rios, dos mares. O mundo não será destruído por isso. O mundo será destruído pela justiça e presença definitiva de Deus. Tá certo, irmãos? Então não fique preocupado com o que você vê acontecendo no mundo, porque ainda não é o fim. Nós temos que estar muito preocupados como andam os seres humanos diante de Deus. É com isso que nós devemos nos preocupar. Não é se está quente demais ou frio demais, não é se tem tanto terremoto, se virar outra pandemia que vai paralisar um planeta aí por 2 anos. Nada disso, nenhuma guerra, nem segunda, nem terceira guerra mundial será o fim. Mas o ser humano, ele é capaz de coisas monstruosas. Ontem eu assisti aquele filme que muita gente tem comentado por aí, chamado Sons do Silêncio. Um filme, Sons da Liberdade, que retrata o tráfico e a exploração sexual de crianças. E é um filme chocante. E a gente se pergunta do que o ser humano é capaz. Ainda essa semana, ainda vi trechos de um vídeo de que esse grupo Hamas conseguiu tirar criança do ventre da mãe e colocar num forno para assá-los. O ser humano é capaz de coisas cruéis. E nós, eu e vocês, fomos capazes um dia, antes de conhecer Jesus, de coisas ruins e cruéis também. É com isso que devemos nos preocupar, irmãos. O fim do mundo, o fim virá do Senhor Jesus. E ele sempre pede, em todas as suas passagens, ele pede e clama para que a gente não seja pego de surpresa. Não é? A volta de Jesus só será uma grande surpresa para quem não estiver esperando por ela. E eu espero que os irmãos esperem a volta de Jesus todos os dias. Se não é o assunto que você pensa, se não é o foco dos seus estudos, das suas reflexões,
Se esse não é o conteúdo da sua preparação, irmão, você pode ser pego de surpresa. A vinda de Jesus não pode nos pegar de surpresa. Isso é muito importante. Isso é um outro detalhe muito importante. Não permita que algumas coisas deste mundo te peguem de surpresa. Né? Não permita que as aflições te peguem de surpresa. Será assim? Não permita que a falta de amor entre os irmãos, entre as pessoas, esfrie, né? Que os seres humanos, que o amor entre as pessoas esfrie. Não deixe que isso te pegue de surpresa. Está lá, está dito na Bíblia. Jesus ensinou, avisou. Não espere justiça do mundo, irmão. Se o mundo é injusto com você, não se surpreenda com isso. Mas principalmente, irmãos, não se surpreenda se tudo que você vê será desfeito. Os prédios, as casas, o céu. Os cristãos que realmente esperam em Cristo, esperam a segunda vinda, ficarão alegres e festejarão o que estarão vendo. Mas será um grande terror para aqueles que não estiverem preparados. Será um assombro. E provavelmente naquele dia as pessoas vão desejar morrer e não conseguirão morrer. Já pensou isso, irmãos e irmãs? Desejar a morte e ela não vir? Tentar se matar e não conseguir? E esse será o grande e glorioso dia do Senhor. Bom, irmãos, é sobre esses assuntos que vamos tratar a partir de hoje, em 6 encontros. Hoje será, e está sendo a introdução. Hoje, talvez, irmãos, eu não use tantos textos bíblicos, porque vamos analisar cada um deles. Porque o Novo Testamento, ele traz aproximadamente mais de 300 citações da vinda de Jesus, do fim do mundo. O Novo Testamento traz um número bem grande desse assunto. Esse assunto foi largamente falado, tocado no assunto por Jesus, por seus apóstolos, discípulos. E tudo que você vê no Novo Testamento sempre está apontando para isso. Na ceia do Senhor, né, na ceia do Senhor que tomamos todos os domingos, nós falamos e lembramos que estaremos com Jesus até aquele dia, bebendo da ceia de forma nova com ele. E isso é muito importante. Isso é muito importante. E então nós temos muitos textos bíblicos, vamos analisar alguns importantes, mas hoje será uma introdução. E eu quero muito falar para os irmãos do nosso tema de hoje, né? Os nossos estudos serão, pode ser hoje, porque é um despertar, irmãos. Prepare-se hoje. Cada dia, se você acordar, se você se levantar para um novo dia ou à noite, desde que seja agora, se prepare para Jesus voltando hoje para você. Se prepare para Jesus voltando no mundo hoje. E o nosso assunto será além do céu azul. Além do céu azul. Eu vou pedir que o irmão faça mais uma oração para a gente. Vou pedir para o irmão Marcos, que está aqui com a gente hoje. Eu sei que é um irmão concentrado, está fazendo faculdade. Talvez ele nem consiga terminar a faculdade dele se Jesus vier hoje. Né? Talvez a gente não tenha nenhum passo mais de nenhum plano que a gente tenha feito se Jesus vier hoje. Porque já existe um plano maior do que o seu, que é o plano de Deus para pegar no ombro de Jesus e dizer, meu filho, está liberado, pode voltar. Pode ir lá, trazer todos para nossa casa. Ora para a gente, Marcos, por favor, irmão. Vamos orar. Santo Deus e Pai, bendito seja sempre o teu nome, bendito seja a tua vontade, bendito seja o teu reino. E graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, por os caminhos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas para que possamos seguir. Graças te damos, Senhor, sempre por ter nos chamado, ter nos escolhido, nos capacitado para sermos, Pai, servos com o objetivo de mostrar, Pai, sempre a tua vontade, de mostrar o que tu tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos que não é aqui que nós temos que nos prender, mas sim buscarmos cada vez mais a tua vontade e estarmos com os nossos pensamentos voltados na salvação, voltarmos para a cidade santa que teu Filho Jesus Cristo foi preparar por nós.
Nós te damos graças por teu amor, Senhor Deus, que superabundou em todas as coisas. E apesar de não merecermos, Senhor Deus, mesmo assim a tua graça foi derramada. Graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, pela proteção que o Senhor nos dá, pelos livramentos que o Senhor nos dá, pela vontade, Pai, de estarmos aqui juntos para aprender de Ti, pelos os sacrifícios, né, que muitas vezes nós fazemos, pela disponibilidade de tempo de irmãos estar junto e de irmãos estar trazendo, Pai, esse estudo para nós. A tudo isso, Pai, nós te damos graças e te rogamos que o Senhor continue nos abençoando e que nós continuemos nos esforçando, Senhor Deus, para estar na tua presença, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso, Pai, eu te rogo, no nome daquele que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcos. Irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Não vi quem foi, mas boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos. A paz de Cristo. Oi, É boa a noite, Mari. Joel. Oi, Mari. Boa noite. Seja bem-vinda. Irmãos. Desculpa aí, a gente entrou atrasado porque só recebemos o link agora, tá? Ainda bem, viu? Porque a porta do céu está quase fechando. Deu tempo. Bem-vindo. Irmãos, quando eu coloquei aqui como tema Além do Céu Azul, eu não sei se os irmãos sabem, mas o nosso céu azul durante o dia, na verdade, não significa que é o céu, né? Isso é um reflexo da luz do sol na nossa atmosfera e dá essa impressão de azul claro, né, de manhã. Porque além da nossa atmosfera, o espaço é escuro, né? O espaço é escuro. É tão imenso, tão infinito, que não há fundo. O espaço é escuro porque não há fundo. Seres humanos mandam sondas para viajar pelo universo. Algumas até já saíram da Via Láctea, né? E numa viagem sem volta, vão para o infinito. Infinitamente para algo que não tem fim. Parece que tem uma distância tão grande entre nós, tão pequenininhos nesse planeta tão pequeno, diante de milhares de outros planetas, né? E ninguém consegue entender o universo infinito. Mas tudo isso, irmãos, é a parte matéria. Nós vivemos no mundo material, em que tudo se desgasta, que um dia foi criado e ele se acaba durante o tempo. O nosso planeta está se acabando com o tempo. Porque toda a criação material que Deus fez foi para durar breve tempo. E, irmãos, eu quero que todos nós entendamos algo muito importante. Para a gente que estuda a Bíblia, às vezes fica difícil de você encontrar textos que expliquem certas coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala de um corpo espiritual incorruptível. Né? Ele fala de que existem a glória da carne, outra é a glória do espírito. A Bíblia fala em tantos outros textos que na casa do Pai há muito espaço para todo mundo que quiser ir. E eu quero que, em primeiro lugar, para a gente começar a estudar sobre esse assunto a partir da próxima terça-feira, com alguns textos bíblicos, pensando na volta de Jesus, na segunda vinda dele, nós precisamos primeiro exercitar a nossa mente para algo que você não vê, mas existe. A palavra importante para a vinda de Jesus é parousia, né? Uma palavra grega que não significa que é algum acontecimento invisível. A palavra parousia é de um acontecimento que todo olho verá. Será manifesto. Né? Então, tudo que você não vê, você verá na volta de Jesus. E tem muita coisa que a gente não vê. Existe um mundo que nos vê, que nos alcança, mas nós não vemos
e não alcançamos. Eu sei que muitas pessoas têm sensações, tem gente que dentro de casa tem a impressão de que ter visto um vulto, ou alguém observando, fica todo arrepiado. Não sei se aconteceu com vocês, irmãos. Mas nós vivemos num mundo com tantos mistérios espirituais, tantas coisas que a gente não consegue explicar. Nós apenas citamos e sabemos que existem anjos, mas a gente não vê os anjos agindo. Uma coisa é certa, irmãos. Nós precisamos tirar algumas ideias da nossa mente, porque são ideias que não são bíblicas, que são ideias e invenções humanas para desviar as pessoas da verdade espiritual. E hoje nós estamos tratando desses assuntos antes de entrarmos em alguns textos bíblicos. Como, por exemplo, se você pensa que uma pessoa que morre, o espírito dele fica vagando aqui na terra, não, irmãos, não se engane. Ninguém que morre fica aqui na terra, zanzando, tentando entrar em contato com pessoas através de Chico Xavier, ou através de um centro espírita, ou através de um cavalo, né, que é o nome dado às pessoas que recebem Exus e outros espíritos. Isso não acontece, irmãos. Isso são apenas demônios fingindo que são os espíritos daquelas pessoas que foram. Tá certo? Nenhuma pessoa que morre fica aqui na Terra. Então, isso é algo muito importante, irmãos. Se por acaso alguém já disse que um parente seu espiritualmente entrou em contato com ele, é mentira, irmãos. É mentira. É um demônio que conhecia a sua história, que conhecia a história de alguém que morreu e vem para tentar te enganar. Assim como Lúcifer, ele pode até se transformar num anjo de luz de novo para tentar enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, não vamos cair nessa, irmãos, mas que existe sim um mundo espiritual. Você não vê o Espírito Santo, às vezes, falando ao seu coração, ou por meio da sua palavra, principalmente confirmado por sua palavra, mas a gente às vezes quase não percebe que foi o Espírito Santo que falou, mas podemos saber que foi ele. Nós não percebemos o quanto os anjos de Deus nos guardam, nos protegem, estão ao nosso redor nos protegendo. Às vezes nós, na verdade, nós nem percebemos o Senhor Jesus tão atuante nas nossas vidas, porque nossos olhos não estão enxergando isso. Se não for por sua palavra, pela nossa fé e por aquilo que a Bíblia diz, parece que estamos cegos. E daí a importância do nascer de novo para ver o reino de Deus, para ver Deus agindo, principalmente as pessoas que têm um coração puro, porque a Bíblia diz que felizes os que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. E podemos dizer até que eles veem Deus agindo. Nós temos, irmãos, com a sua palavra, os olhos da fé, que nos garante a ação dos anjos, a ação do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, o Senhor Jesus nos acolhendo no seu reino. Então, irmãos, existe um mundo, e a palavra parousia, a palavra que fala sobre a vinda de Jesus, diz que isso tudo que já está atuando será visível, palpável. Você vai enxergar, a vida de Jesus será vista por todos. Não será algo invisível em que as pessoas vão dizer assim, Jesus está voltando lá no Oriente. A outra, não, ele foi visto no Ocidente. Não, irmãos, todo olho verá. Será algo visível. E nós precisamos pensar o seguinte, irmãos, antes de qualquer coisa. Como é o mundo que a gente não vê e que Deus habita? A primeira coisa importante para nós ganharmos mais segurança, para não sermos pegos de surpresa com a volta do Senhor Jesus, para que aqueles que se encontrarem com Jesus antes da sua volta, que pode ser hoje, não podem ser pegos de surpresa. E nós precisamos viver desenhando na nossa mente, nos nossos corações, como é o céu.
Nós precisamos fazer esse exercício, porque o tempo todo no Novo Testamento, como eu citei há pouco, mais de 300 passagens fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre o céu, o tempo todo Jesus falando sobre o céu. Era o motivo das suas conversas. E eu imagino como os seus discípulos iam perguntar: Jesus, como é lá em cima, hein? Assim como Filipe perguntou para Jesus, né? Mostra-nos o Pai. Jesus disse: poxa, estou há tanto tempo com você, você ainda não me vê, não me reconhece? E a mesma coisa quando perguntaram para Jesus: Jesus, como que é o céu? Ele disse assim: você não está vendo, não? Dentro de você ele começando a acontecer? Será que você não vê o que eu estou falando, fazendo? Não arde os seus corações quando eu estou falando com vocês? Por que vocês acham que eu estou tão firme aqui do lado de vocês, submisso a esta carne? Porque Jesus foi feito por um pequeno tempo, um pouco menor do que os anjos. A Bíblia também fala sobre isso. Jesus na carne viveu um período e num corpo um pouco menor do que os anjos. Eu quero contar uma história importante para vocês, irmãos, para ver se nós nos preparamos para pensar na segunda vinda de Jesus. Porque o mundo está esquecido disso. Os seres humanos estão esquecidos de que haverá a vinda de Jesus. Se as pessoas viverem essa certeza, tudo será diferente na sua vida. Você não vai fazer faculdade do mesmo jeito, você não vai para o seu trabalho do mesmo jeito, você não vai ficar aperreado se algumas coisas não derem certo, você não vai viver ansioso porque algumas coisas não acontecem ou porque você está preocupado. Se nós conseguirmos viver um pouco mais com os olhos nas coisas do alto, se nós começarmos a juntar um pouco mais de tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões nem roubam, né, nem escavam, nem roubam, provavelmente você vai ter mais saúde física, na alma e no espírito. Você não será tão abalado emocionalmente quando algumas circunstâncias do mundo te afetar, porque você já está com o pé no céu. Efésios é uma carta que fala muito disso, diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os anjos lá também. Ele coloca isso no presente. Por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, irmãos. Porque este mundo que nós vivemos, ele está mudando. Algumas coisas estão acontecendo. Alguns exageram dizendo que isso são sinais da volta de Jesus, como se a volta de Jesus tivesse algum sinal, e não tem. Por outro lado, alguns estão se acostumando com o mundo do jeito que está, piorando a cada dia. As pessoas esfriando. Então nós não devemos nem ficarmos alarmados, pensando que uma guerra no Oriente Médio é uma profecia, ou também não devemos ficar como se tudo nesse mundo fosse normal. Como se a igreja está tão acostumada às lives que não estão mais participando nem estando presentes nas reuniões presenciais. A gente não pode nem se acostumar com as coisas erradas, nem com o amor frio, mas também não devemos ficar tão preocupados com os acontecimentos do mundo. Mas nós devemos sim estarmos alertas, sermos simples como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Então, irmãos, nós vamos fazer uma viagem agora e eu quero convidar os irmãos para conhecer uma história que aconteceu e acontece independente da nossa história nesse mundo. E depois eu vou abrir para os irmãos comentarem, tá certo? Irmãos, Deus criou os anjos. Volte lá para a história, antes de nós, antes da nossa existência. Quando essa terra ainda era sem forma e vazia, mas já existia o céu, já existia Deus. E Deus criou os anjos. Deus criou os anjos para compartilhar o céu. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, em algum momento da história eterna, Deus começou os anjos. Ele criou os anjos.
serafins, querubins. Deus criou anjos e arcanjos. E cada um vivendo lá. E Deus já criou os anjos e já colocou direto eles no céu. Os anjos que podem se locomover na força do pensamento, poderosos, lindos como a alva, a estrela da manhã. São assim os anjos. Essa é uma expressão usada para os anjos também. E Deus criou os anjos para ter comunhão com Deus, para louvar a Deus, para viver uma vida eterna, cheio de poderes e de beleza, para desfrutar do céu. Deus criou os anjos para conversar com Ele, para se alegrar com Deus, para participar dos banquetes com Deus, para viverem num lugar perfeito. E assim foi durante tanta eternidade com os anjos. Mas os anjos, irmãos, alguns deles não aproveitaram tudo que receberam de Deus. Eles receberam corpo imortal, receberam livre-arbítrio, podiam fazer o que quiserem, podiam desfrutar da presença do Pai, sem doença, sem choro, tudo que eles querem, tudo na sua mão. Viver uma vida eterna ao lado de aquilo que tanto, eles já nasceram lá. Eles foram privilegiados, eles nasceram lá. Mas alguns desses anjos, mesmo tendo tudo, preferiram pecar. Preferiram não confiar mais em Deus. Deram ouvidos às fofocas de Lúcifer. Deram ouvidos à possibilidade de serem melhores do que o Pai. Acreditaram profundamente que eles podiam ser maiores do que o seu Criador. Que tristeza deve ter sentido nosso Deus em seu coração em receber na sua sala de visitas os anjos que vieram contra ele, prontos para apunhalá-lo nas costas. Já pensou isso, irmãos? Você é um ser tão especial quanto os anjos, incríveis em poder, em beleza, em eternidade, e foram no céu para destituir Deus do trono. 30%, ou a terça parte dos anjos, a cada 1000 anjos, 300 se colocaram contra Deus e pecaram. E a Bíblia diz, num dos textos que nós vamos estudar, a segunda carta de Pedro, diz que por causa dessa traição, Deus os expulsou do céu. E muitos deles foram lançados num abismo profundo, que nunca mais sairão. Que tristeza deve ter sido no céu. Que traição, que falta de gratidão. Então Deus, com tanto espaço na eternidade, decidiu então no seu coração criar seres humanos. Mas Deus queria criá-los diferentes. Deus decidiu então chamar os seres humanos, criá-los e colocar esses seres humanos com um espírito igual ao espírito dos anjos, um espírito eterno, criado lá por Deus, um espírito incrível, com tudo possível, um espírito para viver para sempre. Mas Deus, diferente do que ele fez com os anjos, ele quis ter certeza absoluta de que ele só receberia no céu aqueles que o amassem de verdade. Aqueles que decidissem do fundo do coração servir a Deus, para merecer morar no céu. Então Deus pegou o ser humano em espírito e o colocou dentro de um corpo físico. Deus aprisionou o espírito humano num corpo humano. Num corpo que adoece, que se cansa, que sente fome, que tem vontade de chorar, que se desespera, que envelhece, que os cabelos ficam brancos, que os cabelos caem, que os dentes caem, que o câncer chega, que os rins não funcionam,
que são tão frágeis enquanto estão nesse corpo. Colocou esse ser tão especial e tão amado dentro de um corpo e neste mundo tão injusto, com tantas dificuldades. Mas deu à grande maioria dos seres humanos capacidade de viver muitos e muitos anos aqui, sem sequer lhes obrigar a adorá-lo, a amá-lo. Deus deu imensamente liberdade para todos esses seres humanos, com a expectativa de que todos nós, por vontade própria, do fundo do nosso coração, desejasse servir a Deus, mesmo estando nesse corpo tão falho, tão carente, tão inútil muitas vezes, que às vezes pode estar aleijado sem conseguir se movimentar, alguns que não enxergam, outros que não falam, outros que quase não desfrutaram a adolescência e foram assassinados, talvez. Então Deus colocou esse ser tão amado e colocou no mundo com todas as dificuldades que nós vivemos no mundo. Com toda a liberdade também, para viver e aproveitar esse mundo, essa natureza, a água, o sol, o calor, o frio, a chuva, a delícia de uma melancia, como o irmão Edivaldo tanto gosta, tantas coisas boas para a gente comer e se alegrar. Ele nos permitiu nos darmos em casamento, termos filhos, viver os prazeres e alguns prazeres da carne que são permitidos por Deus. E ele, então, mandou seu Filho Jesus para dizer que aqueles que ele deu esse direito de viver nesse mundo pudessem escolher viver eternamente também, que não seria só aqui. E mandou seu Filho Jesus para apontar que se o ser humano quiser e amar a Jesus, poderia ter algo além do céu azul, desse céu que a gente vê. Então Jesus, ele nos deu a oportunidade de, por amor, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, mesmo com todas as provações, privações que nós temos, mesmo com esse corpo que não é perfeito, que é corruptível, ele disse que se nós permanecermos fiéis a Cristo, nós ganharíamos um novo corpo. Esse espírito que foi aprisionado a este corpo físico ganhará um corpo novo e habitará no reino de Deus. Sabe, irmãos, parece que Deus está mesmo querendo que todos aqueles que o amam de verdade, que o adoram em espírito e em verdade, diferente de muitos anjos, que a gente se converta cada dia mais. E que mesmo com tanta dificuldade, com tanto sacrifício, a gente continue fiel até a morte, para a gente ter a coroa da vida eterna. É assim a história verdadeira, irmão. E Deus está lá no céu, esperando ansiosamente para nos dar um corpo novo e morarmos, não por merecimento, mas por amor a Cristo, para morar com Ele eternamente, junto com todos aqueles anjos que não caíram, que permaneceram firmes e fiéis. E nós, de maneira muito especial, e somos amados por Deus de forma muito especial, porque nós, apesar de no corpo, nós lutamos a cada dia a guerra evangélica, a guerra do evangelho, para um dia nós herdarmos a vida eterna. E que dia glorioso será esse? E Deus terá uma grande satisfação, um grande banquete para receber aqueles que, mesmo presos a este corpo, neste mundo tão injusto, permaneceram fiéis até a morte. E é assim, irmãos, que eu quero que o seu espírito se prepare para nós estudarmos a partir da próxima terça-feira os textos bíblicos que desenham para nós que dia maravilhoso será esse, o dia da vinda de Jesus. Passo a palavra para os irmãos se tiverem perguntas e dúvidas. Está com o irmão Avair. O Silas já levantou a mão, pode ficar à vontade, Silas, pode comentar, perguntar, e os irmãos que tiverem dúvidas ou quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, é só levantar a mão, tá bom? Silas? Muito boa noite a todos, né? Primeiramente, nobre professor, eu gostaria de pedir do senhor
a referência que se encontra onde houve essa rebelião desses anjos, né, contra Deus. Aliás, essa palavra Lúcifer que o nobre professor aí narrou, ela significa anjo de luz, né? Ela é comentada lá em Isaías, Ezequiel também, no rei da Pérsia, né? E assim, porque eu já tenho estudado, sabe, nobre professor, e, por exemplo, eu vejo a existência aí da serpente, que lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz que essa serpente, ele é conhecido como o dragão, Satanás, certo? O enganador. Então, assim, eu não conheço a história além, né, desse espaço, mas se o nobre professor puder me ajudar, eu agradeço, né? Muito bem. Assim, É Silas, é isso? Silas? é sim, senhor. Ah, tá bom. Sim, senhor, Você irmão. é de onde, Silas? Você é de onde, irmão? Ok, então eu sou de Manaus, Amazonas, né? Eu congrego aqui na Igreja de Cristo, né, Educandos. Coisa boa. Prepara um café, É. que um dia vamos aí, viu, irmão Silas? Vai ser Olha um só. prazer receber. Olha, irmão, na verdade, existem alguns textos. Eu tenho um preferido que, apesar dele falar brevemente, mas é o resumo da história dos céus e da terra, é Apocalipse capítulo 12, tá certo? É um texto que eu gosto muito e nós vamos estudá-lo num desses 7 encontros, nós vamos falar sobre ele, tá bom? E Apocalipse eu sei que é um livro de difícil compreensão por causa do seu simbolismo, né? Mas nós vamos falar isso no capítulo 12 de Apocalipse, tá certo? Existem alguns outros textos na Bíblia também que sugerem esta rebelião, tá bom, irmão? Porém, é muito importante que a gente entenda e administre esses textos no Apocalipse capítulo 12, tá bom? Se você quiser meditar nele, mas aguarde, a gente vai estudar juntos, tá bom? Certo. Aliás, eu li um pouco sobre Apocalipse capítulo 12, nobre professor, e eu tenho observado, igual o Judas fala, que eles deixaram assim, a sua natureza divina e foram aí em outras naturezas. Por exemplo, quando você está lá em Gênesis, você vai ver mais adiante que a palavra de Deus vai dizer que aí as filhas dos homens se encontraram com os filhos de Deus, né? Por que eu digo isso, nobre professor? Porque também lá em puxa vida, Jó, irmão, sim, isso é. Irmão, eu sempre assim, eu me preocupo muito quando a gente cita muitos textos, não dá para pegar todos e estudar na mesma hora, né? E aí eu sugiro que a gente pegue cada um deles depois e a gente vai trabalhando individualmente em cada um, né? Porque senão a gente começa a misturar as interpretações dele, né? Esse de que os filhos dos homens, né, se uniram, os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, isso é um texto um pouco complicado, né? Sim, e não tem muito a ver com aquilo que a gente está falando sobre a volta de Jesus, né? O que a gente não sai do foco. Mas eu tenho anotado aqui, e aí quando estivermos falando sobre Apocalipse 12, a gente vai complementar esse assunto, tá bom? Eu lhe agradeço, sim, nobre professor, e vou ficar no aguardo, sim, assim, para o enriquecimento do conhecimento da palavra de Deus, e assim poder, como o nobre professor tem falado, estar sempre preparado, né, como Pedro diz, que é para a gente estar aí, abençoando o procedimento de piedade, ou seja, devoção a Deus. Obrigado, professor. Obrigado você, viu, irmão? Eu sempre me preocupo com isso, né? Os irmãos que me conhecem sabem que eu não coloco muitos textos para estudar, porque termina que a gente não aprende nenhum, né? Então vamos de cada vez. Mas obrigado pela sua participação. Foi ótima a sua pergunta. Apocalipse capítulo 12. Próximo, irmão. Vai me permita só uma colocação para o irmão Silas aí a respeito de Lúcifer. Pode ser? Oi? Pode. Então, Silas, eu também, assim como você, só encontro essa palavra Lúcifer lá em Isaías, na Bíblia, né? E realmente era um rei persa e um rei perverso, cheio de maldades. Então, o mal, né, realmente está com aqueles que estão contra Deus, né? Talvez por isso atribuído o nome Lúcifer às maldades do inimigo, né? Porque é um pouco confuso, é como você colocou, né? Em um texto, Jesus é chamado Leão de Judá, e também é dito o Satanás é a aurora, a transmissão para a palavra, né? Talvez luz da manhã, né? E Jesus diz, eu sou a luz e tal. Realmente
Também já estudei isso com alguns irmãos, é bastante profundo, né? E a conclusão que se chegou é porque esse rei persa era muito malvado, e talvez, né, por isso, né? Mas não tem assim realmente, né? Jesus ou a Bíblia descrevendo, né? Lúcifer como o demônio, né? O grande Sim, serpente, sim. Satanás e tal, tudo mais. Mas as maldades desse rei Lúcifer, né? Eram, né, contrárias a Deus, assim como os anjos que se revoltaram, rebeldes, como o Sérgio colocou aí. Talvez isso ajude um pouco. Tá certo, nobre irmão, eu lhe agradeço também muito, isso é muito favorável, e a gente vai estar somando sim tudo isso e acompanhando o estudo do irmão, pela graça de Deus, a gente vai estar aprendendo muito mais. Obrigado, meu irmão. Tatiana, Sérgio, depois Augusto. Eu queria perguntar, quando fala assim, num piscar de olho que Cristo vai voltar, vai ser igual a gente, algo rápido, é um acontecimento rápido, como você diz, que a gente vai poder ver, mas fala que é em um piscar de olho. Aí eu não entendi essa parte. Irmã, não vai ser uma coisa que vai acontecer gradualmente, né? Que vai acontecer um pouco hoje, um pouco amanhã, não. Será na mesmo instante. Será na mesmo instante, né? Então, todo olho verá e isso acontecerá imediatamente, entende? E o desenrolar disso. Lembrando que nós estamos presos à corrente do tempo, né? Nosso dia tem 24 horas. Mas lembre-se que para Deus, e na dimensão de onde Deus mora, não tem relógio. Não tem relógio. O fato é que esse piscar de olhos que você está falando, na verdade, é que vai acontecer imediatamente. Imediatamente, né? Nossa dimensão de tempo é uma, a de Deus é outra. Viu, Tati? Mas o fato é que isso não vai acontecer, começar num dia e vai passar tarde, não. Isso será o dia, né? Será na nossa dimensão, quando a gente fala dia, quer dizer que tem 24 horas. Mas não, será instantâneo. Será instantânea a volta de Jesus. O que vai acontecer depois disso é que será na dimensão do tempo de Deus. Sérgio, logo após Augusto. Irmão Sérgio, gostaria de saber o seguinte: se o irmão vai falar sobre o primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Irmão, eu acho que nós já entramos, né? Quando a gente fala de primeiro, segundo e terceiro céu, né? Isso é um bom assunto para tratar. Nós entendemos, né, que vou detalhar nisso quando a Bíblia falar sobre os elementos serem desfeitos. A gente vai entrar mais nesse assunto. Né? Mas é bem claro isso, né? Que o primeiro céu é esse que a gente consegue ver, né? A atmosfera humana, né? O segundo céu é o espaço e o terceiro céu é a morada de Deus. Quando esse texto foi escrito, era para mostrar para as pessoas, tá certo, que nós alcançamos muito pouco, né? O máximo que podemos alcançar é além deste céu azul, né? Mas é uma coisa importante que isso não significa que isso é distância, né? O texto que diz terceiro céu, que na verdade foi Paulo quem disse que viu até o terceiro céu, ele não quis dizer que era em distância, né? Nós temos aí 10.000 quilômetros o primeiro céu, depois vem o infinito do espaço, e depois do infinito que vem o céu. Não é distância, entende? Mas é dimensão. Ou uma palavra que poderíamos compreender melhor é sistema, né? Porque onde Deus mora, ele está aqui. Para ele, nós estamos aqui, como se fosse na palma da mão dele. Então, Deus está aqui presente. Então, mas para nós, parece longe, porque nós temos uma cortina que separa o nosso mundo físico do mundo real, que é o mundo eterno, onde Deus habita. O que a palavra diz é que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés dele, né? Exatamente. Então, isso não quer dizer distância, né, o terceiro céu, mas quer dizer que existe uma cortina que Deus colocou entre o nosso mundo e esse mundo que está aqui. Jesus mesmo disse, né, o reino de Deus está dentro em vós. Então, está aqui. Nós só não podemos ver ainda, mas ele será manifesto. Tem muitos textos que nós vamos estudar que vão falar melhor sobre isso, irmão. José Augusto.
Glória a Deus, irmão, que a paz do Senhor continue conosco. Deveras, Sérgio, eu quero concordar com tudo mesmo. Glória a Deus, é maravilhoso a iluminação do Espírito através de você e a todos nós. Realmente, quando você falou da gente ter uma visão clara, uma percepção clara do que a Bíblia quer dizer, do fim do tempo está próximo, de que Jesus pode chegar a qualquer momento. Realmente eu perguntava a meus pais, que inclusive já eram idosos, e ele dizia, olha, Augusto, quando eu vim ao mundo, meus avós já diziam que Jesus Cristo estava para chegar. E, no entanto, para mim, sempre houve um amanhã até hoje. Daquele tempo até hoje houve um amanhã. Então, a gente deve cuidar de nossas vidas hoje e na perspectiva de viver o amanhã. Tem coisas que precisamos nos preparar para amanhã. Então, é bom que eu principalmente, tenho partilhado na live com os senhores, justamente nisso, de amadurecer o conhecimento, de ver como cada irmão conhece as coisas, de como eu posso aprender com ele, cada irmão em torno do Brasil e do mundo. Então, glória a Deus, quando veio essa live, eu grandiosamente animado, justamente para aprender com os senhores, e partilhar um pouco daquilo do que eu entendo. Então, é dito lá em Eclesiastes, por exemplo, no capítulo 7, o rei Salomão diz assim, olha, tenham cuidado, eu já vi um homem bom morrer logo, apesar de ser bom, e um homem mau que levou uma vida longa, apesar de sua maldade. Por isso eu vos digo, não seja justo demais. Como é que uma pessoa pode ser justo demais, né? Não seja justo demais para não destruir a si mesmo. E também não seja sábio demais para não morrer antes do tempo, não queira saber demais das coisas. Também não seja mau demais e não seja tolo demais. E ele finaliza dizendo assim, quem respeita a Deus evita o exagero, evita os extremos. Então a gente vai sempre em busca de um equilíbrio. Glória a Deus, eu conheci justamente essa passagem quando entrei na igreja há quase 30 anos, e de lá para cá eu busquei o equilíbrio no conhecimento para com os irmãos, para que eu não exagerasse nada. E compreendi, então, Sérgio, que você nos traz o equilíbrio, a serenidade da gente buscar conhecer verdadeiramente para não se precipitar e fazer o que muitos têm feito hoje, né? Então, justamente, inclusive, quando alguns irmãos falavam de precipitação, e glória a Deus, aqui eu termino minhas palavras, às vezes eu dizia assim aos irmãos, Jesus não está para chegar a qualquer momento, irmão? Eu digo, então eu vou aguardar ele, tá bom? Estou aguardando ele chegar. Vamos com calma para tomar certas decisões, para agir com certas coisas. Então, para a gente não se precipitar, né? Glória a Deus, isso é louvado. Eu gosto muito. E algo importante que a gente vai ver, né? É claro que esses encontros não serão um curso teológico de escatologia, tá? Do fim do mundo, tá, irmãos? São reflexões para nos encorajar. Não vamos esquecer disso, né? Como falei, muito cuidado na hora da gente estar usando versículos e textos bíblicos, né? Porque tem todo um contexto, cada um deles, né? Eclesiastes, por exemplo, ele é um livro peculiar, né? Que tem seus cuidados para se tomar, né? Quando está estudando Eclesiastes. Mas algo que você falou é tão importante, sabe, irmão? Que aguardar Jesus não é se estar de braços cruzados. Até porque a gente vai ler ali o texto de Pedro que diz assim, apressando a vinda do Senhor. E esse vai ser um momento muito especial para a gente, né? Muito obrigado aí pela participação. Próximo. Edivaldo Carneiro, depois José Valdevim. Ele vai voltar, 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 voltar. Jesus vai. Então, Sérgio, você colocou aí a criação do anjo e do homem, né? E eu entendi, né, do que você colocou, né, assim, que o homem, apesar de ter sido criado perfeito devido ao pecado e o seu erro, ele veio, né,
agora sofrer as consequências disso, vem ser aprisionado num corpo e enfim, corruptível, né, que vai se desmanchando, que vai, né, se esvaindo e, enfim, vai se envelhecendo e tudo mais. Nós, pelo que eu entendi, os seres humanos, teremos uma nova oportunidade de receber um corpo incorruptível. Os anjos não, né? Os anjos não. Olha só, então nós somos mais especiais que os anjos, né? Nesse sentido, né, que Jesus morreu por nós, né, para nos restaurar, nos levar de volta à glória com Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, bom demais. Muito bom, Edivaldo, muito bom. 2 comentários sobre você. Bom, o hino é perfeito, né? O hino é perfeito. E isso é muito bom, irmão. Nós somos tão especiais, irmãos. Os anjos, com tudo que tiveram, traíram Deus. E nós, irmãos, traímos Deus aqui em carne, mas nós estamos tendo cada dia a oportunidade, pela graça, pelo sangue de Jesus, nós chegaremos no céu sem este risco, não é, que os anjos tiveram lá atrás. Muito bem. Só um comentário, né? Eu tomo muito cuidado quando eu canto aquele hino, né? Tão certo como a manhã que se levanta. Não estamos certos que o amanhã se levantará. A não ser que quando nós cantemos esse hino, a gente pense que o amanhã pode ser o céu eterno. Tá bom? Vai aí o comentário. Próximo aí, eu acho que é o irmão Valdevino. Valdevino. Muito bom os comentários e a sua reflexão foi muito especial. Mas Deus é específico. Você falou o ponto lá do não perca, não permita que a falta do amor falte em nós, né? Porque se o amor nosso acabar, nós estamos fritos. Porque o amor de Deus é um amor que ninguém pode medir. O tamanho do amor dele já viu. Você vê como que ele é específico. O pessoal que saiu do Egito, para entrar na Terra Prometida, só entraram 2, né? Que é Josué e Caleb. O resto ficaram todos no deserto. Então, nós temos que se vigiar, que ele fala, vigie sim, né? Para podermos estar sempre atento, porque se ele voltar, a hora que ele voltar, foi falado, né? Ele vai vir como ladrão, né? Você falou durante a sua reflexão. Ele vai vir igual como ladrão, nós não vamos saber o dia nem a hora, por isso que nós temos que estar vigiando e sempre preparado. Oração é sem cessar, é todo dia, de hora em hora, de minuto em minuto, para a nossa mente ser a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se não for assim, nós estamos fritos. Estamos fritos. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Sérgio, obrigado, irmão Valdevino. Deus abençoe. Literalmente fritos, né? No lago de fogo de enxofre. Irmão Valdevino falou alguma coisa importante, eu quero só alertar os irmãos de algo. Não será Jesus que virá como ladrão, tá? O texto diz, o dia do Senhor virá como ladrão, né? Então, para a gente não achar que Jesus vem como ladrão, né? Com má intenção, cheio de malícia, querendo pegar... Jesus não quer pegar ninguém de surpresa, ao contrário. Mas o dia de Jesus, né? Então, quando fala sobre a questão do ladrão, a referência é o dia da vinda de Jesus. Então, este dia, ele trará uma surpresa para quem não estiver preparado. Entende? Só um detalhe importante. Então, não é Jesus que virá como ladrão, mas o dia que Jesus virá. O dia será como a hora e o dia que um ladrão vem. É aquele dia marcante para a vida de todo mundo, que pega todo mundo de surpresa, é o dia. Mas o Senhor Jesus é tão amoroso, né, ao contrário da ideia de que ele vem como ladrão, que não é a verdade, né, mas Jesus é tão amoroso que ele não quer vir como ladrão. Ele quer vir como um pai, como filho amoroso, como um pai amoroso. E ele nos dá aviso, vigie, ora. Ele até colocou uma arma na nossa mão para a gente estar preparado para aquele dia, né? Só um detalhe, próximo aí, irmãos. Betânia, depois o PC. Boa noite a todos. Eu queria falar uma coisa, que quando o Sérgio começou a falar sobre os anjos, ele citou 2 Pedro, né?
E vou deixar aberto o convite, nós estamos tendo aulas ótimas na sexta-feira, e que vai falar exatamente sobre os anjos, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso há muito tempo atrás. Eu tenho uma apostila, mas eu não tenho. Eu vou tentar fazer de uma forma que eu possa compartilhar com os irmãos que querem o estudo sobre os anjos, né? Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. É que assim, que com o objetivo de ter aliados, o diabo iludiu acerca de um terço dos anjos para seguirem nesse movimento de soberba e participarem desse ato de disputa. Isso está em 2 Pedro 2,4, fala o que Deus fez com eles, né? E conta toda essa história. E Judas 1,6 também, para quem quiser ler, mas é bom, quando estiver estudando sobre os anjos, ler todo o contexto, né? Para poder chegar nisso aí. Agora, falando sobre a aula, eu lembrei que um poeta escreveu, Renato Russo, que ele faleceu em 1996. E a música era assim, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. E é isso, de fato, não temos o amanhã. O amanhã pode ser nunca. Aí por isso que a gente precisa estar firme, né? É verdade. E o nome da música, né, coincidência, é Epitáfio, né? É o escrito que você coloca numa lápide na sua morte, né, no seu túmulo. Né? Muito bem, obrigado, Betânia, aí pela lembrança, né? É um texto que a gente vai estudar, né? Não a carta toda, mas somente esses textos, principalmente com foco na volta de Jesus. Porque a gente pode pegar esse texto de Pedro, né, e ler várias vezes. A primeira vez vamos prestar atenção numa coisa, vamos ler de novo, prestar atenção em outra, né? Vamos ler de novo. Cada vez que você lê, se você prestar atenção num detalhe, você vai enriquecer muito. E a gente vai praticar isso também. Paulo. Boa noite, amados. Muito bom estar aqui com vocês aqui, ouvir, né, do Sérgio essa história, né, e entender esse amor que ele tem pela palavra e trazer para nós assim, essa reflexão. E cada comentário rico e também aí o louvor, esse hino que o irmão Edivaldo nos trouxe, né, Edivaldo? Sempre colocando a voz aí para glorificar o Senhor. Não é de minha autoria, não, eu só cantei. Não, eu sei que não é de sua autoria, mas veio e você louvando e cantando aí, eu lembrei aqui em Atos 1, né, já que nós estamos falando dos anjos, né, e da vinda de Jesus, mas ontem até o irmão Luiz trouxe uma reflexão antes de nós orarmos, né, pelos agradecimentos e até mesmo pelos pedidos, né? Nós lemos Atos 1 ontem, eu estou com ele aberto aqui, Atos 1, versículo 9 aqui, tendo ele dito essas coisas, Jesus, né, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, em uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E é isso que nós estamos aqui aguardando, né? Então, enquanto nós aguardamos, é isso que a irmã Betânia falou, vamos amar uns aos outros, passar esse amor de Cristo, né, tendo essa certeza, né? E buscando a verdade, né, Sérgio? Nós temos aqui essa arma que você acabou de falar, que é a palavra do Senhor. Temos que permanecer firmes nela, né? Na sã doutrina, e não sermos enganados. Jesus já alertou seus discípulos, seus seguidores, seus apóstolos aí, alertando isso, né? Sabemos que existem anjos que, inclusive, ele falou ali para os apóstolos ali, acabou de falar ali, esse Jesus que vocês estão olhando, ele vai voltar, né?
Então, a gente tem que observar realmente as Sagradas Escrituras e, como o irmão Sérgio tem sempre nos alertado, saber ler, colocar, encaixar texto com contexto, local certinho, para poder realmente saber ocultar aquela, né, pegar aquela transmissão e poder saber passar também. Muito bom estar com os irmãos e glorificando ao Senhor e tendo essa certeza, né? E como o irmão Valdivino falou, vigiai, para não cair na esteira de novo, não é? Valeu. Joel Lima. Boa noite, meus amados. Aí eu levantou a mão primeiro. Um minutinho só. Desculpa aí, irmão. Houve aqui uma interferência aqui. Como é bom, né, irmão? A gente saber que... Desculpa te cortar, Joel, mas a irmã Hilde está esperando há mais tempo. Não entendi, irmão. A irmã Hilde está esperando há mais tempo. Depois acho que é você. Ah, então depois... pode falar, irmã. Desculpa. Eu tenho essa liberdade com você, por isso que... Obrigada, irmão. Não, uma coisa que eu quero dizer é que cada vez que a gente entra nas lives, nessas lives dirigidas pelo nosso querido irmão Sérgio, a gente sai diferente, porque o Espírito Santo usa tanto o nosso irmão, que cada aula a gente sempre sai com algum a mais entendimento, né? Uma das coisas, irmãos, que o irmão Sérgio diretamente, eu sempre usei esse termo de que ele virá como um ladrão. Eu usava dessa forma, né? Eu falava dessa forma assim, ele virá como um ladrão. E não, hoje o irmão explicou que não é assim que a gente se refere, né? E eu acredito que talvez eu tenha escutado errado, né? Eu escutado errado ou a pessoa expressou errado, mas não é esse o caso. O caso é que eu quero dizer que hoje eu aprendi, não é, a maneira certa. E muito interessante que nós ainda vamos entrar no estudo propriamente dito. Amém. E olha o que estamos fazendo aqui. Amém. É só uma Está muito mais que o estudo, não é mesmo? Todos participando, aprendendo demais, isso que não entramos ainda. Não é? Eu só tenho para glorificar o Senhor, estar com os irmãos aqui mais uma vez, e glorificar também ao Senhor por ter o irmão Sérgio como nosso professor. Obrigada a todos ajudaram, todos. Abriram a boca, eu já fico ali, ó, bem quietinho, porque eu sei que vem chuva de bênçãos. Obrigada, irmãos. Joel, depois Sara. Não sei se o vai estar vendo toda a tela. Louvado seja Deus, né, por a gente ter essa grande oportunidade de estar aprendendo sempre, né? Deus nos preparou esse manjar nas terça-feira, né? Onde possamos aprender muito. Aprender muito. E agora, como é um assunto tão importante, assim como foi também na história de Paulo lá em Atos, né? Então, é um assunto muito importante. E é bom a gente estar sempre lembrando, né? Porque nós estamos a caminho desse lugar, né? Da glória celestial. Se houve a terça parte dos anjos que não aproveitaram a maravilha que era estar lá em cima com o Senhor, nós vamos aproveitar e nós temos a certeza que não vai ser expulso de lá nunca mais. Porque nós passamos por problemas difíceis, corpo físico, vencemos o nosso corpo físico, vencemos as lutas do dia a dia para chegar lá. Maravilha, irmão. Maravilha. E a gente chegando lá, falando, irmão. Com certeza não vamos fazer como eles fizeram. Porque nós somos comprados com o sangue de Jesus. A importância nossa é muito grande. Foi a vida do Filho de Deus. Foi a vida de Jesus Cristo, o seu sangue para nos comprar.
vale mais do que tudo. E a respeito também da vinda do dia do Senhor como ladrão, se fosse Jesus que viesse como ladrão, nem a nós ele avisava, né? Então, foi avisado para a gente que o dia do Senhor será como o ladrão, né? Mas não o Senhor. Então, nós, como o irmão Sérgio falou, ele até nos deu a arma para a gente, olha, filho, fique preparado aí, não deixa o inimigo tomar o teu caminho, tirar você do caminho, porque eu estou te esperando aqui. Eu estou preparando um lugarzinho especial aqui para você e nunca mais vai sair de perto de mim. É isso, irmãos. Amém. E obrigado, irmão Joel. Edivaldo, a gente precisa carregar o irmão Joel toda vez que a gente fizer uma pregação, qualquer coisa, porque ele é o melhor resumo que eu já vi na minha vida, tá? A irmã Hilde tem razão. Todos nós somos melhores do que eu só. Né? Isso é muito bom. E sabe uma coisa, Joel? Você estava falando, sabe o que eu me lembrei? Imagina como foi para Deus apontar Jó, que mesmo sujeito a este mundo, a este corpo, com tudo que ele vivia de dificuldade da época, Jó foi maior do que 1/3 dos anjos. Que lá, com toda a glória, desafiaram, né, como a irmã Betânia falou, né, queriam disputar o céu. E Jó foi maior. E se vocês me permitem uma redundância, né, foi mais grande, foi mais maior do que qualquer um daqueles 30% dos anjos que caíram. E você me fez lembrar disso. E olha como Jó agradou ao nosso Deus. E nós estamos aqui como Jó, irmãos, na terra, com perdas, com dificuldades, mas firmes na fé, na igreja do Senhor. E Deus nos ama por isso. Porque mesmo com toda a dificuldade que temos, eu acredito que nós permanecemos fiéis, nos arrependendo, procurando começar tudo de novo. Né? Que bom estar com vocês nisso. Né? E obrigado, Joel, por inspirar a gente tanto também. Sara, e deixa a Bahia por último. Ele sempre gosta de ficar por último. É que os últimos serão os primeiros, né, Bahia? Pode falar, Sara. Gente, eu só queria agradecer pela aula, muito obrigado pela palavra, foi muito boa e desculpa pelo atraso, né? É Tá que eu tudo saí certo, do irmão. outro grupo e acabei ficando sem o link, tive que entrar num outro grupo e pedir lá para ver se alguma das irmãs tinha para passar. Desculpa. Tá tudo certo, irmão. Não tem que se desculpar, não. Tá Olha o bom. exemplo de fidelidade aí, ó, de Isso. perseverança. Obrigado, Sara. Você foi exemplo de perseverança. Irmão Avaí. Interessante, né, irmãos? Os irmãos só não estavam falando, eu estava aqui ouvindo, aí o Joel vai e solta essa pancada aí bacana, e de fato, irmão, vai valer a pena. Vai. E o importante é que nós começamos uma série de aulas para nos preparar para a volta de Cristo. Então tem assunto, todos os assuntos que a Bíblia traz são importantíssimos. E às vezes nós vamos nos preocupar com coisas ou com detalhes que pode nos pegar de surpresa. Então vamos nos preparar, porque eu sei que em algum lugar está escrito que tudo que passamos aqui nem se compara com a glória que está por vir. E é interessante quando o Edivaldo falou, né, somos mais que privilegiados. Então nós temos a oportunidade de desfrutar de tudo que foi criado para os anjos. É só nos prepararmos. É só estar prontos. E essa preparação, irmão, não é no final da 7ª aula, é hoje. Porque, como diz, ainda bem que o Sérgio não entende nada de música, né? Como diz a música do Renato Russo, lá do Legião Urbana, pais e filhos, amanhã não pode não existir. Hoje é um presente. Ontem já passou. O que nós tínhamos que fazer ontem já fizemos. Hoje é a chance que nós temos. Por isso que, se Deus permitir ter o amanhã, minha mãe completa 80 anos amanhã. Se não, louvado seja Deus pelo dia de hoje que Ele nos presenteou. E é hoje que temos que estar preparados. Lembra, eu sei que tem vários textos, eu não quero ficar citando texto, mas tinha lá 10 moças
esperando o noivo. E aí? Estamos aqui mais de 20 pessoas. Jesus volta hoje. Será que 10 vai ficar e 10 vão? Temos que estar prontos. E o chamado do Sérgio desde a semana passada foi exatamente isso, irmãos, se preparem. Estejam preparados. Fiquem atentos. Aí o Valdivino falou hoje, vigiem. Aí o Edivaldo pegou, lembrou. Olha, você vê, nós somos privilegiados. Aí o Joel fala, vamos passar por momentos difíceis, estamos passando e tal, mas vamos chegar lá. Acho que é a Daniele que levantou a mão. Sim, irmão, boa noite mais uma vez. Ouvi cada comentário aí muito coerente e excelente explicação, muito bem explanada do Sérgio, que o Senhor Jesus sempre te abençoe, meu irmão. E assim, eu resumo tudo que eu ouvi em uma passagem, né? Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra a cilada do diabo. Que o Senhor Deus nos permita todos os dias nos revestirmos das armaduras dele para a gente poder, né, resistir. Porque não é fácil. Hoje no devocional da manhã o irmão estava falando sobre isso e nos esclarecendo mais ainda, né, que Satanás ele nunca vem de cara feia como pinta alguns locais, né, de chifre, de cor vermelha, ele vem bem bonito, né? Ele vem bem maquiado, para aquele que não vigiar, que não permanecer firme na palavra, se engane com ele, se embole e, se não se arrepender, seguir com ele, né? Então, vamos nos revestir de Deus, das armaduras e resistir. E no final, lá no 20, Paulo diz, né? Pelo qual sou embaixador em cadeias, né? Ele sabe o que ele passou ali dentro de cada cadeia para falar, para sofrer pelo nome do Senhor, né? Então, vamos nos revestir da armadura de Deus e seguir firme em cada coisa, em cada comentário que a gente ouviu aí hoje nessa noite. Amém. Amém. Aí, sua mãe faz aniversário amanhã, a minha esposa é hoje. Só que a minha esposa não é 80, é 63, tá? Parabéns para ela, Deus abençoe ela, dê muitos anos de vida. Que bom. Vamos orar por irmãos. ela, né? Vamos orar por ela. Eu me Então, despeço, irmão, com coração. Eu quero agradecer primeiramente por estar participando dessa maravilhosa live, né? É a primeira vez que eu entro nesse assunto e eu estou muito feliz com cada um dos meus irmãos e principalmente com o Sérgio, um irmão muito preparado. Obrigado, meu irmão. Eu peço a permissão de todos para que eu possa me retirar nesse momento, que eu vou tratar de um outro assunto aqui ao lado. Mas assim que, dentro da medida do possível, eu vou estar acompanhando, porque me edifica muito, irmãos, e tudo que vocês têm falado realmente é algo surpreendentemente muito grande, né? Aliás, o crescimento espiritual não vem pelo tempo de conversão, mas ele vem pelo fato de nós conhecermos Jesus. Então, esse assunto é muito especial. Eu parabenizo o meu irmão e todos os meus irmãos que estão aí se degustando dessa maravilhosa graça, meu irmão. Boa noite a todos. Amém, irmão. Boa noite. Boa noite, irmão. Um abraço. Alguém levantou a mão. É o Marcos Marques. Pois é, meu irmão. A gente tinha ido fazer uma visita a uma irmã e aconteceu de ela não estar lá, né? A gente chegou, bateu lá no portão, chamou. E eu disse, então vamos voltar aqui, eu quero participar de uma reunião, porque mandam os links, né, todos os dias, e quando eu consigo, né, quando não estou trabalhando e quando eu não vou fazer visita lá com os irmãos, eu sempre participo. E hoje, graças a Deus, né, como muitos comentaram, foi muito bom e um tema que vem a edificar bastante a todos nós, né? Então, que Deus nos abençoe e sempre nos dê força para prosseguir sempre nos caminhos, né? Amém. Então, irmãos, nós tivemos uma introdução. Bom, agradeço a todos pelos comentários. Peço aos irmãos que estão, né, assim, atentos, que nós vamos dando os temas, os links, vai estudando, vai meditando, vai orando, se prepare, estejamos, como o convite, né, hoje,
Realmente, sim, como o texto diz, né? Chegou. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma noite maravilhosa, que possamos refletir em tudo que foi dito e ficar atento. Pedir o nosso de volta para... Ok. O Sérgio, não o Sérgio, o professor, o outro Sérgio, acho que quem está com o microfone de 16 é o Avaí. Você viu aí como está fritando pipoca? Pô, 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 pô. Vamos orar, irmão. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, que maravilha, Senhor, a sua presença sempre conosco, mas tem momentos especiais em que nos reunimos, e esse foi um desses momentos, do qual foi apenas uma introdução, mas já dá para a gente ficar bastante na expectativa de continuarmos com essas aulas. Que pena, né, que temos que esperar mais 7 dias, mas também temos outras aulas, temos outros estudos com outros irmãos, e que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Pai querido, esteja com cada um de nós, olhe por nossas necessidades, por nossas dificuldades, dúvidas que ficaram com os irmãos, que o Teu Santo Espírito possa trazer a resposta, que é como no caso do Silas, a respeito de Lúcifer, que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando, que ele possa estar buscando o entendimento e o conhecimento dessa palavra, realmente na Bíblia, o que significa e o que quer dizer, né, para que possa ser esclarecido. Não é para disputa, não é para competição, mas apenas para esclarecer uma dúvida, não é de tanta importância assim, Pai, mas que as coisas mais importantes, o Seu Santo Espírito esteja realmente nos edificando, não para que venhamos ter glória, porque sabemos que a glória é Tua, a honra é Tua, Pai. O Senhor apenas nos use, apenas nos esclareça, que o Senhor possa usar cada um dos Teus servos, dos Teus filhos que tem se preocupado em fazer, em trazer essas mensagens para nós, que eles possam crescer cada vez mais na sabedoria dos altos, para nos ensinar e que possamos também aprender e não ficar aguardando a volta do Teu Filho amado Jesus acomodados, mas obedecendo o ID, né? Enquanto Ele não voltar, temos aqui essa obrigação de levar essa mensagem para as outras pessoas, de que o Senhor vai voltar para buscar os seus, né? Para que possamos morar para sempre contigo aí na eternidade, Pai. E o Teu prazer, Tua vontade é que todos, que nenhum se perca. Então, cabe a cada um de nós estar levando essa mensagem. Por isso, Pai, somos gratos a Ti por tudo, pela Tua misericórdia, por Tua compaixão e principalmente pelo Teu amor infinito, Pai, assim como a Tua misericórdia, né? De nos dar a salvação através do Teu Filho amado Jesus, que todo aquele que nele crer não perece, é salvo. E é em nome dele que nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor.